Vamos juntos, então, a gente começa esta edição com as notícias das eleições 2024. O promotor de Justiça Eleitoral Silas Sereno alertou sobre o que é proibido praticar na propaganda eleitoral e que configura crime. O promotor chamou a atenção da população para denunciar as irregularidades constatadas como forma de contribuir com o processo democrático. Acompanhe. O promotor de Justiça Eleitoral em Parnaíba, Silas Sereno, falou à TV Costa Norte sobre práticas proibidas quanto à propaganda eleitoral. É importante que a população contribua com a fiscalização e denuncie, em caso necessário, em favor da democracia e transparência nas eleições. A panfletagem ela é permitida. Há autorização para que os candidatos, as coligações, divulguem seus ideais e os seus candidatos. Não é permitido o fornecimento de brinde, como boné, camiseta, chaveiro. Isso é vedado e pode sujeitar a pessoa, o infrator também, ao abuso de poder econômico e sanções de toda sorte na legislação. E a legislação brasileira em relação à propaganda ela é muito ampla e ela é bem detalhista. É vedado showmício, é vedado também divulgação do candidato em outdoor, seja aquele outdoor padrão, tradicional, seja aquele outdoor eletrônico. A propaganda em bens particulares, há algumas permissões. Por exemplo, os veículos eles podem ser adesivados apenas o para-brisa traseiro na sua totalidade, desde que não ultrapasse meio metro quadrado. Não é permitido aquela plotagem total do veículo. A questão da utilização dos carros, né, com esse som, a gente chama som mecânico, ele tem que ficar distante 200 metros no mínimo de repartições públicas, hospitais, escolas, igrejas, e já houve reclamação em relação à perturbação de cultos em igreja. E o Ministério Público coloca seus canais para receber as comunicações e denúncias da população, entrando no site da ouvidoria do Ministério Público, mantido o anonimato, caso o comunicante queira assim manter, e tem o aplicativo Pardal, que é muito fácil de baixar, seja no App Store, seja no Play Store, num tablet, no celular, em que a pessoa pode fazer a comunicação, inclusive colocando o anexo fotográfico. Toda eleição nós recebemos reclamações, mas aqui na comarca e na cidade de Parnaíba, na quarta zona eleitoral, e também em Ilha Grande, que nós somos responsáveis pela questão da propaganda, dentro da normalidade, e eu costumo dizer que a ação da justiça deve se pautar pela mínima intervenção, deixando que os principais atores, que são os políticos e os eleitores, participem desse jogo democrático dentro da normalidade. Agora as pessoas podem, como o senhor colocou, né, fazer a denúncia e usar os canais citados como uma forma também da manutenção dessa democracia. Com certeza sim. O Ministério Público, a Justiça, está a posto para receber as comunicações e dar o devido encaminhamento. Daniel, o promotor Silas, em sua entrevista, fala ali que a região de Parnaíba, de Ilha Grande, de certa forma segue ali dentro de uma normalidade, mas à medida que vai se aproximando a data do pleito, a gente vê já algumas polêmicas, inclusive no último final de semana, sobre denúncias de propagandas irregulares, e é importante que a população tenha conhecimento aí de algumas regras, né, que estão previstas na legislação eleitoral, conforme o promotor destacou ali, e que as pessoas podem sim denunciar em algum caso de abuso, podem e devem, né, até porque isso, como ficou esclarecido, colabora em muito com esse processo democrático. Exatamente, para trazer mais transparência às eleições, e é importante que a população colabore fazendo a sua denúncia. E com relação ao que não pode, né, que é o que fica mais forte nesse período, é realizar qualquer tipo de propaganda eleitoral que seja paga na televisão ou mesmo no rádio, porque tem um horário eleitoral gratuito, mas
pode haver que alguém deseje ter mais espaço e aí as empresas, as emissoras que estão cuidando disso precisam ficar atentas quanto a esse suborno, que deve ser imediatamente denunciado. A própria Polícia Federal pode ser feita essa denúncia. Também aquelas mensagens no celular que antes recebia, né, vote fulano, número tal, recebia mensagens de massa, no grande volume. Agora é proibida essa questão. A inteligência artificial pode ser utilizada desde que seja especificado o que é que foi feito, né, nessas intervenções. Esses outdoors, essas TVs que a gente observa que são outdoors eletrônicos, que tem TVs grandes, telas grandes, não pode ser utilizado. E também tantas outras realidades que precisam ser observadas para ter uma maior transparência, lisura nessa campanha, na propaganda eleitoral. E a gente observa que aqui em Parnaíba, por exemplo, para fazer as carreatas, aquele som que existe, há um monitoramento quanto a isso. A Polícia Militar ficou responsável para fazer essa organização. Em qual sentido? Não pode haver as carreatas no mesmo horário, no mesmo trecho, que é para não haver o confronto, né, diante desse calor da emoção que traz a propaganda eleitoral, a movimentação entre os grupos, os coligados, e por isso a gente observa que num horário tem um, no horário tem o outro, que passam pelos mesmos locais, e existe essa harmonia porque está tendo esse controle da Polícia Militar, porque é o que foi acordado inicialmente com a própria Justiça Eleitoral. E aí o promotor Silas Sereno traz que a promotoria de justiça, ela é um coadjuvante, ela não é protagonista. Protagonistas são os eleitores e são os partidos, que ela fica ali só naquele momento de dar um suporte para que a lei possa, de fato, valer, a fim de manter a ordem do processo da propaganda eleitoral e, consequentemente, do processo eleitoral que já se aproxima. É isso, importante que a população, mais uma vez, fique ciente em relação a essas leis, e que possa utilizar esses mecanismos de diálogo com a justiça, abertos seja por meio do próprio Ministério Público ou do aplicativo Pardal, para fazer as devidas denúncias e manter aí a tranquilidade, que é certamente o que todos querem nesse processo tão importante da democracia brasileira.